Já imaginou como a magia da Disney pode transformar a experiência do seu evento? Neste episódio do Recanto Cast, falamos como a imersão do mundo encantador da Disney está revolucionando nosso jeito de criar momentos inesquecíveis. Prepare-se para descobrir aprendizados valiosos, bastidores surpreendentes e como essa experiência pode impactar todo o setor de eventos. Olá, feliz sonhos! Gente, hoje a gente vai ter um podcast recheado de magia. Nós vamos dividir um pouco com vocês tudo que nós vivemos lá na Disney. E para me ajudar aqui nesse assunto, eu vou trazer a pessoa que me acompanhou nessa viagem, nesse sonho, a Isa. Seja bem-vinda, Isa! Obrigada, Van. Bom, acho que vocês já conhecem a Isa, né? Mas Isa, se apresenta para todo mundo. Mais uma vez. Tem uma novidade nessa apresentação. Ai, é verdade! É verdade, gente! Bom, gente, eu sou a Isa. Agora eu sou gerente de qualidade e inovação do Recanto dos Sonhos. Se apresentando de forma diferente. Tá vendo? Agora, ó. Teve um upgrade. Muito bom, A gente Isa. vai até falar um pouquinho sobre isso, né? Porque eu acho que tudo que a gente viveu na Disney, em Orlando, na viagem imersiva que a gente fez, ajudou, né, a conquistar isso, né? Também. Tô muito feliz de estar mais uma vez aqui falando de um tema tão gostoso que nem a nossa viagem, né? É verdade. Nossos amigos, né, Isa? Estão aqui também, nossos gente. Parceiros. Esse é o boss, tá? É assim que todo mundo chama ele lá na Disney. Nossos amiguinhos e parceiros. Mas foram dias incríveis, né? Sim, vai ser bom relembrar. Incríveis. Vai ser muito bom relembrar. Bom, Isa, e para iniciar essa conexão aí inicial, né? Vamos contar pro pessoal como que foi, por que ir pra Disney? Como surgiu, né? Como que surgiu esse estalo na nossa memória? A gente já contou isso, né, nos bastidores. Parceiros aqui, né, os funcionários. Sim, contando agora um pouquinho. Bom, você, né, Vânia, sempre tá querendo fazer curso. É uma pessoa, assim, que não para de estudar. E emenda um curso no outro, uma palestra na outra. E a gente já tava conversando um pouquinho, porque eu queria tirar minhas férias. Verdade. E queria ir pra Disney, né? Mas isso daí já estava até planejando, já né, tava Isa? cotando e tudo mais. Mas aí, enfim, não ia dar certo com o meu marido, né? Conciliar as datas. E aí a Vu falou assim pra mim, Isa, se a gente fosse estudar em algum lugar, né? Só que ela tava pensando numa coisa mais assim, Brasil, né? Gente. Certinho. E aí, já que eu estava lá olhando, né? Um dia surgiu um anúncio dessa imersão empresarial para Orlando. E eu fui com a cara e com a coragem mesmo e falei, Van, achei muito bom, achei muito a cara do Recanto, o que você acha da gente fazer? E na hora, né, você falou pra mim que sim. Nossa, eu falei, uau! e que aquilo realmente conectava com tudo que a gente acredita dentro do Recanto, tudo que a gente vem fazendo até agora. Sim. E aí, óbvio, né, a curiosidade de descobrir os bastidores da Disney foi muito grande. Muito. Então, foi dessa forma que surgiu, de uma forma leve, de uma forma até informal, digamos assim, né? Sim. Foi nada muito super, hiper, mega planejado, mas quando aconteceu, a gente falou, a gente precisa, tem tudo a ver com a gente, os motivos estavam lá muito claros. Então, eu acho que foi um encontro de propósito mesmo. A gente tinha um propósito. Encontros de propósito. Meu, tudo a ver. Sim. Tudo a ver, foi isso mesmo. Ai, gente, foi muito mágico. Muito. Bom, e falando dos bastidores, como você mesma colocou, né? Vamos falar para o pessoal sobre essa experiência que a gente viveu por debaixo ali, né? Nos bastidores da Disney. Como você descreve a sensação de estar no coração de uma empresa que, de uma certa forma, ela é, de verdade, referência mundial em encantamento e experiência do cliente? O que te surpreendeu lá? Primeiro de tudo, para o pessoal entender, né? Quando nós fomos para Disney, a gente não tava só a passeio. Sim. E um dos tours que nós contratamos, né, com a nossa equipe de imersos foi o Keys of the Kingdom, as chaves do reino. Uau. E esse tour te leva para os túneis subterrâneos dentro do Magic Kingdom. Então, assim, primeiro eu e a Vânia, a gente fez uma imersão aqui mesmo em São Paulo, onde a gente descobriu toda a história do Walt Disney, o porquê que ele construiu o Magic Kingdom do jeito que
foi construído. Então, primeiro de tudo, ter visto a teoria e chegar lá na prática, eles guardam, né, pedem pra gente guardar os celulares, é totalmente confidencial. Na hora que você coloca o fonezinho, porque a gente ia ter tradução simultânea, né, era tudo em inglês, ali o coração foi acelerando. Mas assim, eu acho que o primeiro impacto de quando a gente cruzou, a Vânia vai lembrar dessa cena, de quando a gente cruzou a primeira porta dentro dos bastidores, foi assim, cadê a magia? Uau! Foi uma coisa assim, gente, é muito agora, né? galpão. Parece qualquer empresa, menos a Disney. Os bastidores, eles não têm nada a ver com o que a gente vê do outro lado, Sim. né? Do que a gente vê no parque. Isso. Né? E esse foi o primeiro... Assim, mais ou menos, né? Porque, assim, a parte de organização... sim. Né? Os processos, né? Os processos, sim. Mas o que eu quis dizer assim... Mas aquele glamour, né? Muito diferente. O primeiro conceito que a gente aprendeu naquele dia foi a diferença entre cenário e bastidor. Sim, verdade. Que é um dos conceitos que você vê nos livros da Disney e tudo mais. Sim. Eles têm isso muito bem desenhado. É como se fosse uma linha no chão. Antes você é você e depois você é um personagem, né? E tudo 2, mais. 3 atuando. Isso. Então foi muito legal de ver essa transição entre cenário e bastidor. Pra mim foi bem impactante. Foi muito, é verdade. Foi um dos momentos bem tchan, né? E a gente visualizava, inclusive, as pessoas e os personagens entrando e saindo de cena, né? Sim. Ao vivo ali. Sim. Isso foi muito legal. Foi realmente descobrir tudo por trás da cortina, digamos assim. E que a gente não pode contar tudo. Nem tudo, Tem algumas coisas que a nossa cast member, né, a Cristina, ela falou. Era linda, gente. Ela é muito fofa. Ela falou, olha, gente, não dá pra entregar 100%. Então, ninguém é o Mickey. Todo mundo é amigo do Mickey, né? Então, o Mickey é o Mickey. Inclusive, ela era... amiga do Mickey. Alguns entenderão. Alguns entenderão, mas foi muito legal. Essa parte realmente foi muito, muito forte, né? Foi bem legal. Os aprendizados além da Disney, que nós tivemos vários outros contatos com várias outras empresas, né? Então, além da magia da Disney, nós visitamos outras empresas incríveis que são referências no mercado também, como a Apple, a NASA, a Universidade de Eventos e Hospitalidade Rosen College, né? Qual dessas visitas mais te impactou? Difícil. Nossa, eu tenho certeza que a Isa deve estar sofrendo aquele lado. E por quê? Né? E como você acha que nós podemos aplicar esses aprendizados aqui no Recanto? Que foi esse o nosso objetivo, intuito, né? Eu vou compartilhar, eu acho que talvez da mesma resposta que você. Pra mim, se eu fosse escolher uma, a que mais me impactou foi a NASA. Com certeza. Gente. Eu nunca imaginei que eu ia entrar na NASA e que eu ia ver onde realmente as pessoas trabalham lá, que eu ia estar dividindo o elevador com quem estava literalmente projetando um foguete na hora de subir. Então, assim, eu acho que de tudo realmente foi o que mais me impactou. Entender os processos da NASA, inclusive o Frank, né, que nos guiou. Que pessoa incrível, né? Foi muito legal de ver que a NASA também tem muitos conceitos da Disney, né? No sentido de... Inclusive, o Frank, ele trabalhou na Disney. É verdade. Antes de ir pra NASA. Então, ele teve uma baita de uma experiência de encantamento na Disney. E depois, ele foi, enfim, pra NASA, né? Lá, legal, mas eu tenho certeza que isso agregou muito. Né? E a gente sentiu isso lá. Né? Eu acho que, inclusive, uma das principais características assim, da nossa viagem, que pra mim foi muito única, foram as conexões que a gente conseguiu ter com pessoas que são praticamente inacessíveis pro resto do mundo, né? Então, assim, eu tava lá com o diretor global de comercial e marketing da NASA e eu podia fazer qualquer pergunta. Gente, eu fiz uma pergunta, você consegue. E essa daí é por sua responsabilidade, hein? Vai que eles vêm te caçar depois. Depois. Mas é isso, foi muito essa troca diretamente com ele fez muita diferença. Quando ele contou pra gente, por exemplo, eu falei, né, mas Frank, hoje você é diretor do comercial da NASA, o que você vende? E ele respondeu naturalmente, assim, viagens espaciais.
Aí a Vânia falou, eu quero ir. Posso? Eu falei, gente, que avanço, né? Que louco, Verdade. assim, de ver tudo isso acontecendo. Uhum. Eu lembro de uma frase que a gente conversou muito com ele sobre o planejamento da NASA ser para 25 anos, né? Sim, Pra frente. o planejamento estratégico da empresa. Exato. Eles sabem o que eles pretendem, pelo menos, alcançar e o que eles pretendem desenvolver daqui 25 anos. Então, Isso assim, é um planejamento, meus amigos. exato. E aquele tapa que a gente recebe de como tá o planejamento da sua empresa. Daqui, a gente planeja o próximo Exato. ano, né? Eles estão há 25 anos. E quantas pessoas nem têm planejamento, né? Ou só esperam a sorte. Quanto será que eu vou vender? Quanto será que eu vou alcançar? E eles terem essa fórmula, essa digamos expertise, assim. né? Foi uma das coisas que também me impactou. E ele contou pra gente, né, muitos outros segredos. Eu acho que pra mim, realmente, a NASA trouxe uma bagagem, falando empresarial, muito grande. Também acho. E sobre aplicar isso no Recanto, não só no Recanto, mas o que eu entendi com essa viagem foi que você não precisa ser uma NASA, você não precisa ser uma Disney. Você pode ser você e você pode ter algo incrível para dar para as pessoas. Verdade. E é exatamente sobre isso. Então, assim, no Recanto a gente pode fazer algo incrível, você pode ser um profissional solo e você pode fazer algo incrível no seu trabalho. Então, às vezes as pessoas esperam muito para fazer as coisas. Eu preciso chegar em tal nível para poder ter isso. Eu preciso investir tanto para fazer tal coisa. E às vezes não. Às vezes você pode fazer onde você tá, com o que você tem. Sendo você. E ainda assim você fazer algo extraordinário. Verdade, Mas é verdade mesmo, é muito, muito forte isso que você falou. Sim. Muito forte. As pessoas só precisam ser elas mesma, né? E se diferenciar, né? Do todo, né? Porque todo mundo acho que principalmente essa questão das empresas um copia, sabe assim, reproduz sempre as mesmas coisas. E quando você se destaca sendo único e diferente, sendo você, assim como o Recanto, por exemplo, nós somos nós, né? Na nossa essência, nas nossas particularidades, a gente toca outras pessoas, né? Que é o que você falou, não precisa ser uma NASA, mas seja você. Né? No seu propósito e siga ele, planeje ele, né? As lições das grandes empresas que nos conectou lá. Sim. Eu lembro, inclusive, na nossa visita da Apple, que o Gary, né, ele também era diretor de criatividade, lembra? Gente, eu achei maravilhoso isso também. Me conectei super com ele. Imagina, assim, quando eu olho para trás e penso, meu Deus, eu estava na mesma sala que o diretor de criatividade da Apple, global, eu fico assim... Nossa, é inacreditável, que privilégio, né? E ele falou exatamente isso, tanto que na hora que ele falou, impactou muito a gente. Ele falou assim, todo mundo pode copiar a gente, mas a Apple lança primeiro. E então ele falou assim, o nosso objetivo, os nossos engenheiros, a nossa produção, ela é toda para lançar primeiro. Depois, se outras marcas, né, vão entrar e copiar, tudo bem. E ele falou, tem mercado para todo mundo. Ele falou, olha, celular, todo mundo vai vender celular. Ele falou, mas vai existir um grupo de pessoas que vai ser fiel, que vai desejar a marca, que vai amar. Ele falou, tem pessoas que amam a Apple. E é isso que a gente quer. As pessoas que amam o que a gente oferece. É esse público que a gente quer. Exato. E a gente falou, din, din, din. Recanto é assim também, né? Então, assim, a gente falou, a gente vai lançar, outros podem acabar se inspirando no que a gente tá lançando. Né? A gente vive isso também, né? Mas o importante é que a gente seja essa referência, né? Então, ele falou muito como lidar com isso. Eles lançam uma tecnologia que eles demoraram 10 anos para desenvolver e aí, de repente, em 2 meses, essa tecnologia foi copiada. Mas foram eles que desenvolveram, né? Eles que abriram essas portas. E a Apple abriu muitas portas que foi legal, assim, de descobrir também. E eu lembro de uma parte também que ele falou que eu achei muito legal sobre a preocupação em coisas mínimas, em detalhes pequenos, não era? Lembra da lanterna? Era isso, Gente, coisas mínimas. E a gente se conectou muito com tudo isso, com todas essas empresas, porque a gente se visualizava nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos comportamentos que a gente tem aqui. Né? A gente se preocupa muito com esses mínimos detalhes. Né? E quando ele falou, né, a gente olhou até uma para outra, a gente falou, meu, olha que incrível, uma Apple, né? E a gente, nós somos assim também. Nós também acabamos
agindo dessa forma, né? Sim. Conta um pouquinho desse lance da lanterna. Eu vou contar da lanterna, mas antes, só para eu não esquecer Perder. o gancho, é uma das coisas que a gente aprendeu na Disney e que a Apple reforça, né? Você não pode pensar assim, por exemplo, tem uma coisinha aqui no chão, mas o convidado não vai ver. Mas peraí, você viu. O problema, ele pode não ser seu, mas a partir de agora ele é sua responsabilidade. É verdade. Então, tanto lá na Disney como na Apple, a gente viu muito esse conceito. Se você está vendo, faça algo a respeito. Sim. Não deixa isso passar, né? Sim. E aí, trazendo a história da lanterna, mas vocês têm que prometer que vocês não vão parar de assistir para poder testar, tá? Tem que testar depois do episódio. Onde você liga a lanterna no seu celular Apple, né? Então, no iPhone, quando a lanterna tá ligada, vocês vão perceber que a bolinha dessa lanterna, ela vai subir. E quando vocês apertam a lanterna para desligar, essa bolinha desce, como se você estivesse fazendo numa lanterna o dispositivo manualmente. Então, é simplesmente um ícone dentro da sua área de trabalho do iPhone, que um detalhe minúsculo, essa bolinha, ela deve ter menos de 1 milímetro. Você tinha visto, Isa? Não, é menos de 1 milímetro que essa bolinha vai ter dentro do seu ícone, e ela sobe e desce quando você liga e desliga a lanterna. Então, esse é o nível de detalhamento que a gente enxergou, né, dentro da Apple. Que nós buscamos, né? Exato. E o quanto disso você pode, então, trazer para sua empresa, né? Então, entendendo o conceito que a Apple trouxe, que a Disney trouxe, que o problema é sim seu, que a responsabilidade é sua, o quanto você pode fazer para que os detalhes sejam realmente vistos. Isso. Muito bom, muito bom. Eu fiquei de verdade apaixonada por tudo isso. Deixa a gente assim... Deslumbrada, né? Deslumbrada. A palavra é essa, Isa. Deixa a gente deslumbrada. Você fica, meu Deus, que universo maravilhoso, incrível, de possibilidades que a gente pode trazer, né, para os nossos clientes, né? Foi uma oportunidade única mesmo. E além dessas empresas, né, que estão totalmente fora do cenário de eventos, uma das visitas que inclusive foi surpresa pra gente, ela não estava planejada, né? Verdade. E a equipe que estava organizando a nossa viagem acabou conseguindo. E tocou muito. Foi o Rosen College, que é a faculdade de hospitalidade e eventos, né, em Orlando. Então, assim, é uma faculdade... A gente quase quis ficar lá, né, Isa? Muito, não, eu e a Vânia, se a gente tivesse meia hora, a gente tinha feito a nossa matrícula. A gente tinha Íamos virar 2 universitárias, né? Nossa, muito, a gente não queria sair dali. O duro ia ser entender as aulas em inglês, mas até aí... A gente se vira, pra tudo a gente dá um jeito. Entender que, assim, primeiro, Orlando é uma referência de entretenimento, de magia, de eventos, né? É a capital ali da Flórida, onde realmente você tem tudo acontecendo. E o Rosen College, hoje, ele é uma referência para todas as pessoas que querem trabalhar nesse meio. Então, assim, a maioria dos profissionais que fazem o curso lá, eles já saem com empregos para Universal, para Disney, para qualquer outro parque ali que tenha complexo. Você começa a entender sobre a parte de hotelaria, que também é uma experiência. Legal. Então, você estar hospedado em um dos hotéis dessas grandes redes, a experiência começa dali. Na própria hotel da Disney, a gente acabou ficando, né, no hotel da Disney. Desde a toalhinha, quando você volta pro quarto, tá no formato da cabeça do Mickey e tal. Então, assim, foi realmente uma surpresa. E chegar lá e ser recebida por 3 professoras brasileiras... Gente, que orgulho! Muito orgulho. Muito orgulho de ser brasileira. Porque foi incrível, nossa, né? Você entende que todo mundo vai até aquela faculdade aqui de renome, e que quem tá profissionalizando, quem tá ali ensinando são professoras aqui do Brasil, né? Brasileiríssimas. Então, meninas, um beijo pra vocês. Já mandar depois assim, desse episódio pra elas têm é muito legal a forma, né, de condução, Sim. de ensino. Ela realmente inspira a gente a querer aprender, a gente a querer... Eu até sigo elas no Instagram, Insta e tal. E, enfim, mas foi algo, sim, inesperado, mas que realmente tocou e plantou sementinhas na gente. Você lembra da parte da gastronomia lá, que a gente passou também, que tinha uma cozinha industrial, e a gente lembrou da cozinha Show do Recanto, né? Então, foi muito bonito de ver essa ponte, assim, o quanto a gente fez algo aqui
aqui no Recanto, né? Que realmente Já. tem um diferencial enorme, Sim. que as pessoas lá estudam, né? Pra também... Pra também ser, ser. pra fazer, né? É. A gente visitou, que fazia muito tempo que eu não visitava, que também tocou muito meu coração, na universidade, uma biblioteca É verdade. que eu, assim, eu falei, gente, né, quanto tempo que eu não entrava dentro de uma biblioteca daquele tamanho, Sim. né, e o pessoal lá sentadinho com os livros, assim, e hoje em dia é tão difícil, né, é tudo na tecnologia, né, e aquilo me tocou, foi bem nostálgico. E eu acho que tirando uma lição, assim, né, de toda essa visita do Rosen College, eu traria que a sua empresa, ela é uma escola. Ela forma os profissionais que você está contratando. Então, assim, o quanto você está se dedicando a treinar essas pessoas, a desenvolver essas pessoas, a pegar uma pessoa, às vezes, crua, do zero, e colocar nela a cultura da sua empresa, os ensinamentos que você tem. Porque algo que a gente fala muito aqui no Recanto é que o Recanto é uma escola. Todos. Né? Eu acabei de gravar com 3 pessoas aqui de anos de casa já, e eles falaram, os 3, unânime, falaram isso. Sabe? Que aprenderam, que cresceram com o Recanto. E sobre essa responsabilidade, né, Isa? Sim. O quanto que você realmente está responsável por aquela pessoa. Por transformar uma vida, né? Exatamente, né? Por aquela entrega. Sim. Que a gente conversa muito sobre essa questão, né? Vai lá e faz, né? Eu acho que muitas pessoas são assim, né? Vai lá e faz o quê? Como? De que forma? De que maneira? É fácil você cobrar uma pessoa nesse formato, né? Mas você ir lá, ensinar, pegar... Igual uma criança, né? Desde como um professor. Como um professor. Né? Eu acho que a gente se posiciona assim. Tem até num curso que a gente fez no comercial de vendas, que ele fala sobre o triângulo, né? Então, amigo, conselheiro e professor. Sim. Eu acho que é isso que a gente precisa ser como empresa. Amigo daqueles que estão lado a lado com a gente todos os dias. Professor para realmente ensinar algo diferente, novo, que ele cresça, que ele evolua. E, ao mesmo tempo, conselheiro, né? Então, assim, não adianta só você falar, vai lá e faz como você disse, mas o objetivo daquilo, a visão, se ele tiver a visão da sua empresa, a sua empresa, ela com certeza vai longe. E a empresa, ela é feita do quê? De pessoas. É tudo sobre pessoas, lembra disso, Ivan? Nossa, a gente teve uma palestra de um cara muito fera também, Sim. Nessa imersão, que falava, tudo é sobre pessoas. E de verdade, essa palestra mexeu muito, porque é uma verdade muito real, só que as pessoas não percebem como isso é real. Né? Como isso é impactante, né? Tudo é sobre pessoas, gente, tudo. E um spoiler, né? Eu e a Vânia saímos dessa palestra lá chorando. Voltamos para casa, tivemos a oportunidade de fazer uma imersão inicial com os nossos líderes no Recanto. A diretoria toda participou também, né? Gerência e tudo mais. E a gente conseguiu fazer todos eles chorarem. Então a gente somos boas professoras. Sim, estamos passando o conceito de forma clara, assim, né? Foi muito especial esse dia. Do mesmo jeito que, né, que nós, assim, tocou nosso coração, a gente pôde tocar o coração. Transmitir para eles, né? Foi muito importante. Ô Isa, essa transformação no Recanto dos Sonhos. Agora a gente vai entrar num ponto que está deixando todo mundo aí curioso, né? Essa questão dessa transformação. Como essa experiência vai impactar aqui, no Recanto dos Sonhos? Quais mudanças já estamos planejando para surpreender, né, os nossos clientes? E o que a gente planeja? Mas assim, não conta tudo. Tá bom. Só dá um spoiler, assim. Eu acho que a grande primeira mudança, ela vem, primeiro de tudo, dessa busca, né? Então, assim, ter ido lá, feito o curso, trago esse conhecimento, acho que foi o primeiro passo dessa mudança toda, né, para começar a acontecer. Eu e você, a gente divide muito dessa visão. A gente trabalha lado a lado já há muitos anos e a gente sabia o que a gente queria que o Recanto se tornasse. E aí eu acho que esse foi o primeiro passo. Aí, no meio disso, fui surpreendida, né? Eu já esperava, mas eu fui surpreendida. Eu desejava, eu acho que sonhava com isso. Com o cargo, né, de gerência de qualidade e inovação. E aí eu entendo que a minha responsabilidade é muito trazer
tudo isso à prática do Recanto. Então, eu acho que esse é o segundo ponto do nosso plano. Então, junto com o Eric, né, fazer essa gerência com todos os líderes. Porque a gente entendeu na Disney que você precisa ter um sistema organizado dentro da sua empresa, pessoas que são responsáveis por determinadas áreas, que desenvolvem essas áreas. Sim. E aí, a gente entra muito com essa mudança. Então, eu enxergo que agora a gente já começou, né, nos bastidores ainda, mas logo, logo os casais também vão começar a sentir. Mas a gente começou a valorizar quem tá aqui dentro mesmo, né? Então, essa pessoa, ela tá brilhando onde ela tá? Talvez não. Então, a gente conseguiu fazer com que uma pessoa que às vezes estava quase se apagando fosse para um outro setor e brilhasse, né? A gente tá vendo isso aí acontecendo por aqui. Verdade. Então, movimentar essas pessoas, treinar quem tá precisando, reciclar. Gente, como é importante reciclar. A gente tem fornecedores, não, desculpa. A gente tem colaboradores há 10, 15, 18 anos no Recanto. Mas a gente precisa reciclar eles, a gente precisa mostrar para eles onde a gente está agora, onde a gente quer chegar e como nós vamos chegar até lá, juntos, né? E principalmente reacender, que a gente falou isso muito no outro. Sim. Qual o motivo que te fez ficar aqui no Recanto, Sim. né? O propósito, Sim. né? É muito legal trazer isso à tona, né? E aí, internamente, como eu liderei, né, o comercial durante muitos anos aqui no Recanto, a minha primeira grande ação, assim, né, quando eu voltei de viagem, foi mudar completamente o meu sistema de treinamento para uma funcionária que a gente estava recebendo. Na sequência. Né? Foi o primeiro, assim, check, né? Bem rápido. E como foi importante, né, entender esse conceito da base que a Disney tem em relação à história, aos propósitos, à visão, e trazer isso para uma colaboradora que hoje, depois de, sei lá, 3 semanas, ela fala do Recanto como nosso funcionário que tem 18 anos aqui. Verdade. Isso valeu para mim apenas assim tudo, sabe? Já valeu, né? Já valeu, exato. A gente tem muita coisa para construir ainda, né? Mas já valeu. Então, assim, a gente conseguiu enxergar esses pontos, tá traçando esse plano. Em 2025, acho que a gente vai reforçar tudo isso, trazer em um mega evento para nossa equipe interna. E talvez, pode falar da próxima parte? Não sei. Pode. Talvez estender isso para equipe. Talvez estender isso para os agregados, digamos assim, né? Sim. Fora a família, então para quem tá somando junto com a gente também, a gente quer muito partilhar, ajudar, né? Partilhar, acho que a palavra é essa. Se a gente tem esse conhecimento que a gente foi buscar, por que não ajudar outras pessoas que possam também sei lá, ser útil para vocês, né? Para outros colaboradores, né? Para a gente somar junto e buscar cada vez mais no mercado de eventos essa excelência. Exato. Que a gente sempre falou, sabe? Sobre esses detalhes. E uma coisa que eu lembro que a gente dividiu, porque eu e a Isa dividimos o mesmo quarto. A gente compartilhou muitas experiências incríveis, o mesmo batom, o mesmo perfume. Foi muito, assim, vai muito além, gente. Vai muito além. Mas que eu falei pra Isa uma noite, eu lembro, que nós estávamos bem cansados, porque foi uma imersão bem puxada, né? Nossa. E aí eu sentei, eu olhei pra ela, eu falei, Isa, a gente tá, enfim, tá sendo muito rico tudo isso e tal. Não sei se você vai lembrar que eu falei, nossa, Isa, mas eu tô tão feliz de ver tudo isso e de ver, principalmente, que nós estamos na direção certa. Você lembra que eu falei, Isa, muitas coisas a gente já faz. A gente faz, Isa. E isso me deu um orgulho, não foi? Sim, eu lembro. Eu falei, poxa, Isa, quantas coisas disso tudo aqui nós já executamos. Olha que orgulho. Ó, gente, eu fico arrepiada, e de verdade, ó. Você lembra que você falou da saudação? Porque eles falaram um dia assim, como é importante você saudar quem está chegando, né? É verdade, porque a Disney tem um processo só para a recepção dos convidados, né? Que somos nós ali, os visitantes do parque. E aí, uma vez, um dos palestrantes falou assim, gente, cria uma saudação para a empresa de vocês. Aí eu e a Vânia, a gente olhou e falou assim... A gente olhou, feliz sonhos! Feliz sonhos! O nosso marketing já criou! Então, assim, era muito legal ver, assim, que a gente era boas alunas. Boas alunas. Eu ficava muito orgulhosa de ver, né, toda essa transformação que já acontece aqui, né? Mas aí, Iva, até volta no porquê a gente foi
quando até a gente teve a primeira apresentação, né, para falar sobre o porquê a gente estava lá para os nossos outros amigos, colegas imersos, né? A gente falou que a gente estava indo buscar o próximo nível. Você lembra disso? Porque a gente sabe que a gente está num patamar que o Recanto construiu ao longo desses 18 anos. Mas, assim, qual é o próximo nível? A gente foi lá buscar justamente isso, né? É verdade, Porque a gente não para. A gente não para. E a gente sempre quer passar de fase. Quer, né, sempre buscar coisas novas, melhorias, em tudo. Em tudo, para poder oferecer o que a gente tem de melhor para vocês. Com certeza. Né? E sempre, principalmente, com o nosso amor e dedicação de sempre. Né? Pode vir tecnologia, todas essas coisas maravilhosas, essa infraestrutura, que é isso aqui, lindo, maravilhoso. Mas eu acho que, enfim, uma coisa nunca vai faltar, que é o amor, enfim, por tudo que a gente faz. Isso é verdadeiro, né? E é recíproco entre nós, né? Sim, isso é muito íntegro aqui, é muito legal. Agora, queremos saber a sua opinião. O que você acha que faz uma experiência ser verdadeiramente mágica em um evento? Quais são os detalhes que fazem a diferença? Compartilhe com a gente nos comentários ou envie suas respostas pelas nossas redes sociais. Isa, outra curiosidade sobre as chaves da Disney no setor de eventos. Sim. Né? Lá eu sei que assim, muitas pessoas do setor de eventos estão interessados em saber mais sobre as chaves da Disney. A gente, inclusive, postou isso quando nós estávamos na viagem, né? No Instagram, e algumas pessoas comentaram. Verdade. Então, assim, uma das lições que a Disney trouxe pra gente foi que eles têm 5 chaves de processos, digamos assim, né? Que não podem falhar em um dia de parque, em nenhum momento. Exato, né? E aí, a gente aprendeu sobre cada uma dessas chaves, o conceito, a aplicação, o processo. Então, o mais legal de tudo é que não era só teoria. Era assim, olha, como você vai aplicar essas 5 chaves na prática da sua empresa? E no outro dia a gente via em sala de aula. Isso. E depois, no outro dia, a gente ia no parque aplicar. Exatamente. Era muito legal. Exatamente. E quem estava nos guiando, ele falava, olha, tá vendo essa situação que tá acontecendo? É a chave da inclusão, por exemplo. Então, falando sobre uma dessas chaves que é a inclusão, né? Um personagem saber falar, por exemplo, em Libras, né? Com uma criança. Então, isso é uma chave muito importante para eles. A segurança do parque. Eu lembro que ele comentou com a gente uma história que numa última viagem, né, que eles fizeram de imersão, foi uma pessoa que trabalhava com caminhões, né, e tudo mais. Sim. E ela falou pro cast member, de quanto em quanto tempo vocês fazem a manutenção, né, dos carros da parada e tal? Aí o cast member não entendeu a pergunta. Ele, como assim, de quanto tempo? Ela falou, não, por exemplo, vocês fazem a manutenção a cada um mês, a cada um ano? Eu queria entender isso. Aí ele, a gente faz várias vezes ao dia. Aí ela falou, como assim? Você pode explicar? E aí ele explicou que incrível, eles têm 2 paradas ao dia, né? Onde todos os personagens passam naqueles carros alegóricos. Antes de cada parada é feita uma manutenção. Depois de cada parada também. Mas aí vamos supor, fez a parada das 11 e a manutenção depois. Aí você acha que tá tudo bem, né? Pra parada das 3? Só que é a Disney, nada pode dar errado. Antes das 3, eles fazem uma nova manutenção de novo. Que a chave 1 deles é a segurança. Exato. E eles têm vários dispositivos. Se esse carro para, se esse carro pega fogo, se ele trava. Todos os funcionários envolvidos sabem exatamente o que fazer em mais de 50 possibilidades diferentes. Verdade. É incrível, né? É mágico. E aí fora... E até assim, ele fala também sobre essa questão que a gente fala, tudo é mágico, né? Mas não é mágico. São processos que são seguidos. Sim, exato. Esse é um outro insight, né? Não tem o pó do pirim-pim. Exato. Não tem uma varinha mágica, uma fada madrinha. São processos que são seguidos. E isso funciona muito, né? Com certeza. Aí, a gente falou de 2 chaves, então, né? A segurança, a inclusão. Tem a parte da cortesia. Então, né, quem já foi pra Disney teve a oportunidade de ser recebido por eles. É incrível. A pessoa só falta te abraçar, porque é realmente muito acolhedor. E aí, você entende que falta não, abraça. Abraça. Inclusive, e fica lá, ó. Não largam o abraço, é verdade, gente. Um dia, se quiser. É verdade que eles não largam o abraço primeiro. E aí a gente tem a chave do show, então que é bem essa clareza de bastidor e cenário, né?
Quem já teve a oportunidade de ler os livros sobre a parte técnica da Disney. Os livros são incríveis. Então, você tem bastidor, cenário e elenco, né? Os funcionários são o elenco, aí os nossos convidados são os clientes. E você vê muito essa questão do show, assim, num nível de detalhe que eu lembro da lâmpada, por exemplo. Nossa. Eles tinham um teto que tinham várias lâmpadas em sequência. Uma era branca, a outra era vermelha. Era vermelho e branco. Era branco? Ai, não lembro agora. É. Em 2 cores de lâmpada. Eram 2. E elas vinham em sequência. Só que ninguém contou a quantidade de lâmpadas antes. Verdade. E chegou no momento que a lâmpada ia se repetir. Uau. E aí, o que a Disney fazia, então? Pensando na eficiência do show, ela deixava 2 brancas na sequência ou 2 vermelhas? Vocês fariam o quê? O que vocês fariam? Pois é, Disney, gente. Eles pintaram meia lâmpada de branco e meia de vermelho, para que a sequência fosse perfeita no show. Então, assim, é um nível realmente de Mas detalhe. é um detalhe que é igual o lance da Apple. Vocês têm certeza que nunca repararam, igual a gente. Mas alguém percebeu e fez algo a respeito, né? E aí, a última chave, então, a eficiência. Ser eficiente em tudo que você se propor a fazer é muito importante também lá dentro. Então, a gente ouviu todas essas chaves, viu na prática, aprendeu, viveu. E aí, agora já estamos, né, com as nossas próprias chaves. Tem algumas que são parecidas, mas outras que a gente desenvolveu. Então, isso é parte, sim, do treinamento e é super aplicável no nosso setor também. Total. Não só no nosso e em vários outros, né, de várias outras empresas. Sim. Muito. É o inegociável. Né? É aquilo que você não pode abrir mão. Não dá para negociar. Sim. É assim e ponto, né? Isso. Ô Isa, sobre a jornada pessoal. Tá. Além de aprendizado técnicos, como a gente comentou agora, essa jornada também trouxe muitas reflexões pessoais. Com certeza. Para você, qual foi o momento mais emocionante dessa imersão? Nossa, acho que foram vários, gente, mas tudo bem. Mais emocionante. Pode pensar, Isa. Pode pensar que eu sei que tem muitos. Não, eu sei qual foi o momento mais emocionante pra mim. Muitos. Na verdade, foi o momento que eu acho que eu mais chorei, assim, de choro mesmo da viagem. Todo mundo, né, que já me conhece sabe da minha história, que eu casei no Recanto. E quando eu vim trabalhar no Recanto, o meu marido, ele falou assim pra mim: Isa, você não tem medo de perder a magia do que foi o nosso casamento, né? Você vai trabalhar lá, você vai descobrir os bastidores. Ele, se não for a mesma coisa depois de então, porque é o lugar que a gente escolheu casar. Eu falei: Sal, eu vou ter que ir, vou ter que descobrir. Sentir, né? Na pele. E aí ele usou um exemplo, gente, há 7 anos, eu vou fazer 7 anos de casada, 7 anos atrás, ele veio e me falou assim: é a mesma coisa que você ir na Disney e ver o Mickey sem cabeça. Nos bastidores. E aí eu falei: eu vou, né? E vim mesmo, porque essa questão dos bastidores. E aí corta pra agora, 2024, essa conversa a gente teve em 2018, quando eu entrei no Recanto. Eu falei assim pra Vânia no dia que a gente entrou no Magic Kingdom, eu já fico emocionada já, e que a gente ia fazer o tour. E eu falei: Vã, olha como a palavra tem poder. Muito. Eu tô aqui quase 7 anos depois e eu literalmente posso ver o Mickey sem cabeça nos bastidores agora. Eu acho que aquele momento pra mim caiu a ficha de como o que a gente acredita, o que a gente batalha pra alcançar, o que a gente busca se torna real. Então, assim, ninguém pode falar pra você que você não pode algo, que você não consegue, que você não deve. Você tem que acreditar e ninguém mais precisa acreditar por você. Então, pra mim, aquele momento, como trajetória pessoal, foi mágico, porque era parte da minha história, né? E não, gente, a gente não viu o Mickey sem cabeça. A gente viu outros personagens. A gente viu outros personagens se arrumando ali, o Senhor Incrível se arrumando, o Gênio, algumas princesas. Várias princesas. Mas isso pra mim foi incrível, assim, eu só consegui agradecer mesmo a Deus e olhar pra minha trajetória. Eu ficava muito orgulhosa de pensar assim, como realmente, né, a palavra tem poder. Acho que pra mim esse momento foi o mais mágico. E até pro pessoal, né, cuidado com as palavras que você verbaliza, com o que você deseja, com o que você fala, porque de fato vai acontecer. Né? Bom ou ruim, vai acontecer, bom ou ruim. Sim. Então tem que tomar cuidado. E pra você, Vã? Porque você teve um Magic Moment. Nossa, eu tive vários, né? Gente, eu tive vários. Gente, eu nunca chorei tanto numa viagem, né? É verdade. Gente, inclusive agora, né? Eu nunca chorei tanto, ó. Eu parecia, de verdade, uma criança, eu acho. Sim. Eu via muito isso em você. Eu entrava nos brinquedos,
E sei lá o que rolava, gente, eu chorava. E uma curiosidade, né? Eu nunca quis ir pra Disney, gente. Acreditem ou não. Não era uma coisa de, ai, nossa, eu quero ir pra Disney e tal. Pra mim era ok, se eu fosse legal, senão, assim, tava tudo bem. Mas, assim, esse lance pela busca da excelência, isso me Motivou, né? me tocou, me motivou a querer ir pra Disney, né? Essa excelência, esse padrão que eles têm, isso me tocou muito. E aí, estando lá, a minha chavinha, virou. Virou, gente. E eu até tive vários, né? Eu vou dividir uns aqui, mas continuando nessa questão, a gente estava assistindo o espetáculo do Rei Leão. Sim. E sobre isso, né? Estar lá, eu me deu uma vontade de chorar. Você lembra, né, Com Isa? certeza. A Isadora olhou pra minha cara, tipo, o que foi agora, né? Mas eu falei, nossa, Isa, poxa, me dói o coração aquele momento ali e imaginar que muitas pessoas não vão poder viver isso. Não, aquilo me É muito incrível. Né? eu falei, poxa, por quê? Né? Eu queria que todo mundo tivesse de verdade a oportunidade de viver aquela magia. Porque, gente, eu que nunca tinha despertado esse desejo, cheguei lá, eu falei, gente, eu parecia uma criança. Eu parecia uma criança. Eu chorei na maioria dos brinquedos. Foi. Aí tinha uns que eu falava assim, você tá com medo ou você tá feliz? Ela, feliz. Era muito bonitinho. Era. Eu fiquei bem emocionada. Gente, você se envolve naquela energia ali que não dá pra explicar de verdade o que acontece, né, Isa? E eu tava ainda muito, né, ainda ali, não, eu vim aqui pra aprender. Eu tô aqui pra aprender e tal. Mas ser envolvido por uma magia, por uma atmosfera tão surreal que você entra ali e só se permite, né? Teve um momento também, assim, que acho que foi um dos mais marcantes pra mim também, que a gente estava nos bastidores, né, do Magic Kingdom, e a nossa cast member, ela estava finalizando o nosso tour ali e tal, enfim, a gente estava muito feliz ali de ver tudo aquilo que a gente vivenciou e tal, e aí ela começou a compartilhar uma história, né, e aí, nossa, a hora que ela começou a falar aquela história que ela começou a contar, que eu acho que a Isa pode até contar essa história. Eu me conectei muito com ela naquele momento. Sim. Né? E ali foi um magic moment para mim. Assim, foi surreal. Eu chorava de lágrimas, tipo, de descontrolada até. Eu não conseguia, eu tive que sair do pessoal. E, gente, eu sou super controlada. Não sou isso, eu tento. Foi tive um choro de alma, assim. De alma, assim. Nossa, veio uma emoção tão forte no meu coração. Mas conta porque o momento. Ela tava falando sobre os bottoms, né? Que a Disney te dá. Ele pergunta, o que você tá fazendo na Disney? E aí tem pessoas que estão com bottom de lua de mel, tem pessoas que estão com bottom de primeira visita. E tem o I'm celebrating, né? Eu estou celebrando algo. E ela falou que ela recebeu uma família que ela perguntou o que eles estavam celebrando, porque não estava escrito no bottom. O que era, né? E a menina pegou e falou assim pra ela, a gente tá aqui pra celebrar que o meu pai tá curado do câncer. E a Cristina, ela estava com o pai dela internado e com câncer. E ela falou sobre esse propósito de você tornar o dia da pessoa o mais feliz possível, o mais incrível possível. Porque ela se projetou naquela situação em falar, eu gostaria de estar na Disney com o meu pai curado do câncer. Nossa, aquilo marcou absurdo. A hora que ela falou aquilo, eu não consegui me conter nas lágrimas. Foi absurdo. E eu fui para um cantinho e fiquei ali. Que era o meu choro, eu não conseguia controlar, de verdade, né? Foi. E aí, passou uma senhora que trabalhava na Disney. E aí, a senhora olhou pra mim e ela fez assim, tipo, né, com uma carinha. Tipo, why you crying? Por que você está chorando, né? Assim. Aí, enfim, ela só tirou do bolso dela, gente. E eu guardei com muito carinho. Sim. Um adesivo do Mickey. Foi. E ela me deu como uma forma ali de, tipo, um abraço, um presente, né? Um gesto. Um gesto de carinho. Sim. Então, você vê que, às vezes, você não precisa de muito para poder
para poder oferecer algo para uma pessoa que está precisando de um olhar, que está precisando de um sorriso, gente. Sim. Poxa, quantas vezes eu já entrei em elevador que as pessoas nem olham nos olhos, nem cumprimentam, não abrem um sorriso na cara. É verdade. Então, assim, são gestos, sabe? Pequenos, mas que têm uma grandiosidade. Eles significam muito, né? Muito. Então, aquele momento ali para mim foi muito importante, muito. Foi muito mágico, realmente. Foi Magic Moment. Foi. E olha, eu vou falar uma outra coisa. Eu vi muito o propósito, assim, de Deus pra gente naquele lugar, porque tudo tentou fazer com que desse errado. Nossa. Incluindo um furacão passando no dia da nossa viagem. Gente, como pode isso? Furacão Milton, inclusive, que era pra ser super destrutivo, ele foi perdendo força, enfim, a gente acabou adiando a viagem. E aí, sabe aquela frase, depois da tempestade vem a bonança? É assim que fala, né? Vem a tranquilidade. Real isso. A gente foi depois de um furacão e a gente teve todos os dias perfeitos e o pôr do sol que a gente viveu no Epcot, você lembra? Não existe aquele pôr do sol cor-de-rosa. Gente, era um céu rosa que parecia da Cinderela da Disney. Eu me arrepio de verdade de falar. Não existe aquilo, gente. Eu falava, o Walt Disney tá mancomunado ali, hein? Tá. Porque esse céu aqui tá muito bonito. Nossa, parecia cenário, gente. Não parecia A gente realmente teve uma experiência muito incrível. A gente sabe que tem pessoas que vão pra Disney, que veem coisas acontecendo que não é toda essa magia. A gente viu, às vezes, um lugar que podia ter uma limpeza melhor. Sim. Eu brinco, né, que a Vânia, ela ter a paciência de ter ficado 3 horas numa fila sem reclamar, porque eles realmente te envolvem. E que foi verdade, assim, foi verdadeiro, foi de coração. Mas eu acho que tá muito na pessoa em conseguir enxergar o melhor da vida, o melhor do lugar que ela está. A gente poderia ter reclamado da fila, a gente poderia ter reclamado do voo ter sido mudado, a gente podia ter reclamado de muita coisa, mas a gente tava tão de coração aberto pra tudo que tava vindo, que veio muita coisa boa também, né? Só coisa boa. Só coisa boa, exato. Só coisa boa, só. Foi muito bom. E foi, acho que, como você mesmo mencionou, dessa questão de Deus, foi o melhor formato que Deus poderia trazer pra gente. Sim. Né, nesse treinamento, nesse curso. Sim. Enfim, foi maravilhoso. Foi muito bom. Ô, Isa, e sobre a questão do treinamento inspirado na Disney? Né? É claro que nós não podemos esquecer desse treinamento aqui, né? Que a gente está preparando com muito carinho, com muita dedicação, né? Sim. Mas dá uma prévia para todos os nossos ouvintes do setor de eventos, enfim, né? E quem se interessar aí, né? O que eles podem esperar desse curso inspirado na magia da Disney, que a gente foi buscar, né? Porque ele é uma oportunidade imperdível para quem trabalha com eventos, para quem quer oferecer excelência para o público no geral. Eu acho que, traduzindo um pouco de tudo que a gente já vem demonstrando aqui nesse episódio, a cultura Disney, ela começa de dentro para fora. Então, primeiro você vai ter que se transformar como ser humano, como pessoa, como profissional, entender qual é o seu propósito, o seu objetivo. Daí a gente consegue mensurar o caminho, o que a gente vai precisar fazer nesse caminho, erros e acertos eles vão ter em qualquer circunstância, né? Mas a gente vai fazer esse planejamento, criar processos e, como a Vânia já deu aqui o spoiler, né? A frase que traduz o nosso treinamento. A Disney não faz magia, mas os processos fazem a magia acontecer. Então, os processos que a sua empresa tiver, vai fazer o efeito uau, o incrível, a entrega espetacular acontecer também. Sim. Então, como eu já disse no início do episódio, você não precisa ser a Disney, você não precisa ser a NASA, você não precisa ser tudo para você ser algo para alguém. Você só precisa ser você e decidir mudar a sua realidade. Então, assim, é uma percepção que você precisa mudar, é um olhar de visão, é uma energia, tudo isso está envolvido. A gente entendeu que as pessoas, elas precisam estar felizes, tem métodos para essa felicidade acontecer. De novo, é o processo que faz a magia acontecer, a felicidade e tudo isso. E aí o lucro vem depois. E a gente teve a oportunidade de conhecer uma pessoa linda por dentro e por fora, que é a Mai.
filha de um grande empresário. Ela estava lá com a gente. E esse empresário, né, que é o Max Jefferson, ele escreve um livro que chama A Cultura Antecede o Lucro, não é? Então, é muito sobre isso. O quanto você está fazendo para que todo o seu ambiente prospere. E aí, o treinamento, ele vai entregar um pouquinho disso. Sem dar muito spoiler, eu acho que é isso que eu posso dizer. Eu espero você aqui ainda, hein? Né? Você e seu pai. A gente tá aguardando vocês São aqui no Recanto ano que vem, né? Ano que vem. Bom, mas você quer dividir mais alguma coisa, Isa, que a gente esqueceu, que você acha que vale a pena compartilhar? Porque a gente viu muita coisa, né? Muita coisa, mas tem alguma coisa que a gente não falou que você queira trazer? Tem uma coisa, mas eu acho que é mais pro âmbito pessoal também. Você sabe que eu já te agradeci várias vezes, a gente já chorou, eu quero falar. Já abraçou, já tudo. Mas eu acho que é assim, Isa, você precisa realmente acreditar nos seus sonhos. Com todas as forças, com todas as dificuldades. Mesmo todo mundo desacreditando. Fale não. E mesmo todo mundo falando que você é louca, absurdo. Gente, dívida se paga depois de uns meses, tá? A minha tá aí ainda do cartão de crédito. Tô resolvendo isso. Mas você precisa acreditar nos seus sonhos, porque todos eles podem se tornar realidade. Acho que essa é a mensagem final. Dentro da empresa, dentro do pessoal, do profissional, não importa. Se você sonha que a sua empresa seja algo, se você acreditar e trabalhar por isso, ela vai se tornar aquilo. Com certeza. Né? Existem vários fatores de fora que vão tentar te atrapalhar, mas existem processos que vão tentar te ajudar também. São as pedrinhas que você precisa ir pulando no caminho. Se me dissessem há 6 anos atrás que eu ia trabalhar na Disney, amém! Eu quero também, eu aceito esse estágio. Mas que eu ia trabalhar no Recanto, que eu ia ser gerente do Recanto, que eu ia estar fazendo um curso na Disney e que eu ia estar trabalhando com o que eu mais sonhava, que era casamento, eu ia acreditar. Porque eu fui essa pessoa, eu acreditei até o fim, né? Sim. Então é isso, eu tô vivendo a minha realidade, né? O meu sonho que eu acreditei. Isa, acho que foi incrível que a gente viveu lá. Queria te agradecer por compartilhar juntas tudo aquilo que nós vivemos, que foi único, que foi mágico, sim. Né? Foi assim, vai ser inesquecível. Com certeza. Vai ficar marcado, com certeza, nos nossos corações, pessoalmente, profissionalmente também. Sim. Eu acho que nos dois, porque eu costumo falar, eu sempre falo aqui que eles andam juntos. Porque aqui eu sou uma coisa e ali eu sou outra. Gente, é difícil de você atuar e ter duas personalidades e ser... Enfim, a gente é o que a gente é, né? Então, assim, foi incrível. Eu tenho certeza que isso é um marco na nossa vida, né? Sim. E eu agradeço muito por você ter vivido isso junto comigo. Foi incrível. Peraí, que a gente vai encerrar o episódio assim, ó. Toca aqui pro Projeto Disney 2025. Uau! Ai, gente, foi muito bom. Obrigada, foi muito bom. Obrigada a você. Foi ótimo. Bom, espero que todos vocês tenham gostado desse episódio. Se você acha que alguém pode, enfim, se beneficiar desse conteúdo, compartilhe, comente. E é isso, gente. Um beijo e que a magia do Recanto e da Disney toque o coração de todos vocês.